Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Obrigado você que está com a gente, nos assistindo pelos nossos perfis do Facebook. Também tem a página do Cubo Notícias no Facebook. No Instagram, o Cubo Notícias. Lá também dá para assistir os nossos jornais OCN, né? Todas as edições. Também pelo canal do YouTube e também pelo nosso site do Cubo Notícias, onde além do Jornal OCN, você também pode acompanhar as informações mais atualizadas, as matérias que nós publicamos lá, principalmente tudo relativo a Porangaba e região. Para você, o nosso carinhoso abraço, uma excelente sexta-feira, hoje final de semana, né? Início de final de semana, e final de mês, né? 29 de janeiro de 2021. O ano de 2021 apenas do começo, né? O primeiro mês acabando, e tivemos aí um começo de esperança com as notícias da vacinação nesse início de 2021 aqui no Brasil, né? Há poucos dias tivemos aí a liberação, a aceitação da Anvisa para o uso para os usos emergenciais de 2 vacinas, né? Mas, gente, o ano de 2021 não está começando bem, não. Infelizmente, estamos vivendo aí um déjà vu de 2020. Infelizmente, são dias difíceis neste início de 2021. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos destacar o problema que essa segunda onda da pandemia está causando na nossa região, principalmente. Nós vamos focar na nossa região. Peço para que você assista e se conscientize com o que nós vamos falar aqui hoje, porque a situação está ruim e, infelizmente, os prognósticos são de piora, viu? Parece a lei de Murphy, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Infelizmente. Vamos falar sobre isso, assista, tome conhecimento e atitude sobre o que está acontecendo na nossa região. No nosso noticiário de Porangaba, vamos destacar as últimas novidades de Porangaba. Hoje nós também temos o Espaço do Internauta, atendendo a pedidos, reivindicações de quem nos assiste, dos nossos espectadores, dos cidadãos porangabenses que nos acompanham, né? Fazendo aí os seus pedidos, suas reivindicações. Nós vamos apresentá-las aqui. Gente, mais uma vez, abraço super carinhoso para você e muito obrigado pela sua audiência. Começando com um assunto que já se tornou, desde o começo, é um assunto desagradável, a pandemia do coronavírus. Todos sabem que o Brasil está enfrentando realmente a segunda onda, mesmo a primeira onda não tendo sido completamente atenuada, né? Nós tínhamos aí um início de declínio lá para o final de setembro, outubro, uma queda, uma diminuição que começou a ser monitorada na pandemia aqui no Brasil, tanto nos registros de casos quanto no número de óbitos. Tivemos, sim, antes um pouco de chegarmos no final do ano, uma diminuição. Aí aconteceram as eleições e a partir deste momento, alguns dias antes das eleições, o Brasil voltou a contabilizar um crescimento até então modesto, mas que foi se acentuando com o passar dos meses e que degringolou numa piora muito grande depois das festividades de Natal, depois do Ano Novo, nesse clima de férias que o Brasil ainda continua, né? Pessoal indo às praias no último final de semana, que foi final de semana prolongado
na cidade de São Paulo, porque dia 25 foi feriado, foi aniversário, 467 anos de São Paulo. Muitos paulistanos aproveitaram o final de semana prolongado e foram para a praia. Lotaram as praias. E você acha que Jesus aprova essas presepadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? E continua assim ainda, né, nesse clima de verão. Pessoas do interior indo às praias, como se nada estivesse acontecendo, mesmo estando no ápice da pandemia, porque os números são evidentes, são piores que os da primeira onda. Na nossa região, por exemplo, o impacto está sendo devastador. E no boletim divulgado de sexta para sábado, no boletim divulgado pelo Dr. André Spadaro, que é secretário de saúde lá em Botucatu, ele foi enfático, claro, objetivo, ao dizer que se os números continuassem como estavam, Botucatu poderia entrar num colapso já nesses próximos 10 dias, a contar de sexta para sábado, que foi quando ele divulgou esse boletim falando isso. Pois bem, gente, e o risco de colapso na rede de atendimento lá de Botucatu para casos de Covid, que não recebe apenas pessoas de Botucatu, mas pessoas aqui da cidade de Porangaba e de todas as cidades da DRS-6 de Bauru, Conchas, Bofete, Torre de Pedra. Esses municípios, nós também aqui de Porangaba, somos acolhidos pelo HC do Hospital das Clínicas de Botucatu, em casos graves de qualquer tipo de doença ou acidente, qualquer tipo de enfermagem, bem como no caso da pandemia do coronavírus, casos que necessitam de internação na nossa cidade de Porangaba e nesses municípios que eu falei, Bofete, Conchas, Torre de Pedra, demais cidades aqui próximas, né? Com exceção de Quadra em diante já é DRS de Sorocaba. São feitos os atendimentos em Tatuí, em Sorocaba, né? Mas na DRS-6 aqui de Bauru, onde nós estamos inseridos, uma grande preocupação. Nós vamos falar sobre a situação, saiu o boletim agora há pouco, né? Que é o boletim parcial dessa sexta-feira, saiu agora no comecinho da tarde dessa sexta-feira. Números preocupantes, muito preocupantes. E antes disso, porém, de falar do atendimento e do risco de colapso, nós vamos falar de outra coisa gravíssima, porque com a piora nos índices, nos números, não só corremos o risco de continuar na fase vermelha na próxima atualização do Plano São Paulo, que será no dia 7 de fevereiro, porque as pessoas acham que a fase vermelha é o pior que pode acontecer. E acabou se lascando. Não, não é. Especialistas já falam e o governo do estado de São Paulo admite a possibilidade de implantar um lockdown. Mas que porra é essa? Um fechamento total. Onde, inclusive, estabelecimentos essenciais terão que trabalhar com a porta fechada. E daí os que não são essenciais não terão como trabalhar com a porta ali encostada, mas fazendo o drive-thru, né? Porque, por enquanto, na fase vermelha, a fase vermelha é ruim porque os não essenciais têm que fechar as portas. Mas eles podem fazer o atendimento através de agendamento, né, na porta, no famoso sistema drive-thru. Mas muitos não têm o drive-thru, que você para o carro, como é o drive-thru de verdade, né? Que você para o carro, pega a encomenda e paga ali na porta. Não. Tem o drive-thru, que é o vai lá pegar, que as pessoas, né, usam sempre os termos americanos.
control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Mas tem o vai lá pegar, que você liga até o comércio, liga no comércio, pede, ou manda um WhatsApp, você pede, vai até a porta do comércio, retira a mercadoria e paga. É mais ou menos um drive-thru. Mas é um drive-thru sem o carro, né? Você pode ir lá, vai lá, agenda e pega. Tem o sistema leva e traz também, que é o delivery. No lockdown, os comércios não essenciais não poderão sequer trabalhar desse jeito. No lockdown só funcionam os essenciais, mas de porta fechada. Aí os essenciais podem trabalhar com o drive-thru e o delivery somente. Nada presencial. Até mesmo os essenciais terão que se adotar essa conduta. Outra coisa do lockdown: pessoas na rua sem comprovação da motivação por estarem circulando na rua também serão impedidas de circularem. Ou seja, você não vai poder dar uma saidinha para ir ali pegar alguma coisa. Não. Só será admitida a circulação de pessoas que estejam de posse da carteira de trabalho, comprovando que estão fazendo circulação do trabalho, o que será muito difícil, porque quase tudo terá suas atividades paralisadas, suspensas durante o lockdown. Lockdown é o pior que pode acontecer. E acredite, as autoridades e especialistas já estão discutindo a possibilidade de implantação do lockdown, principalmente nas regionais onde já começa a surgir colapso no atendimento e onde já se está na fase vermelha. Ou seja, a nossa DRS 6 de Bauru os municípios que fazem parte poderão entrar em lockdown, possivelmente até na próxima atualização do dia 7. É muito pouco provável que seja já na próxima atualização, mas o assunto já está sendo discutido pelos especialistas de saúde e pelo governo paulista. Além do mais, tem uma nova variante do vírus, onde, aqui no estado de São Paulo inclusive, onde essa variante é mais transmissível e inclusive a carga viral nos jovens é mais forte. Vamos ler aqui para você uma informação, gente, falando justamente sobre isso. A variante do vírus e a possibilidade de lockdown. A chegada de uma variante do novo coronavírus e o aumento das internações no estado de São Paulo levaram médicos e pesquisadores a recomendar que sejam implementadas medidas mais rígidas ainda no estado, como lockdown, para conter a escalada dos números. A média móvel de mortes no estado está no patamar de agosto de 2020 e os leitos de UTI, unidades de terapia intensiva em São Paulo, passaram da marca dos 70% de ocupação, semelhante ao registrado em maio. A Organização Mundial de Saúde diz que a variante identificada no Brasil já está se disseminando por outros países. Membros do Centro de Contingência do Coronavírus também são favoráveis a adequações que freiem o avanço do coronavírus, mas o governo de João Dória, do PSDB, não chega a falar em fechamento do comércio e da circulação. Neste momento, o que você precisa em São Paulo é de um lockdown, como as cidades europeias acabaram fazendo depois que se deram conta do que era a variante do Reino Unido, diz Mônica Boyle, que é professora da Universidade Johns Hopkins e membro do Observatório Covid-19 Brasil, iniciativa que reúne pesquisadores de diversas áreas para monitorar o risco da pandemia aqui no Brasil. Segundo o médico Alexandre Naime, que é chefe da infectologia da Unesp, Universidade Estadual Paulista, a nova variante do coronavírus tem um risco de infectibilidade 70% maior. É quase igual àquela variante que está correndo lá no Reino Unido, 70% mais contagiosa. Nós sabemos que essa variante ia chegar aqui no Brasil numa questão de tempo.
e foi mais rápido, infelizmente, do que imaginávamos. Isso precisa ser encarado como de alto risco e determinar, sim, um fechamento mais restritivo, algo próximo de lockdown, diz Naime, também consultor da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Por isso, eles acreditam que, no mínimo, todo o estado de São Paulo já deveria estar na fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica. No momento, algumas regiões, como a metropolitana, estão parcialmente na fase laranja, que foi abrandada para permitir o funcionamento de mais setores da economia. Cada vez que agrava o problema, mudam a regra para deixar a classificação mais branda, diz Naime. E não é isso que vai resolver, isso só vai remediar, disse ele. Ele ainda é mais contundente aqui, disse o seguinte: se a gente não fizer isso agora, vai reviver todo o drama que a gente viveu até aqui com a pandemia, mas talvez de forma piorada, disse Mônica Boyle, da Universidade Johns Hopkins e do Observatório Covid-19-BR. Tanto Boyle quanto Naime pontuam que é preciso dar essencial atenção à vigilância epidemiológica, ou seja, os estudos, as pesquisas, acompanhamento dos casos, principalmente em razão da descoberta de novas variantes do vírus. Para saber se a variante está circulando majoritariamente, nós temos que pesquisar. Não existe outro tipo de obter informação, disse ela. A gente está trocando o pneu com o carro andando, fazendo ciência com a pandemia em andamento. Então tem que ter paciência mesmo. Por isso a preocupação é melhor. Por isso a precaução é melhor, disse ele. Por isso a precaução é melhor, foi o que disse o Dr. Alexandre Naime, chefe da infectologia da Unesp e consultor da SBI. Bom, gente, ontem o site de notícias aqui da nossa região, o Agência 14 News, o 14 News aqui da nossa região, divulgou um vídeo com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, ele falando exatamente sobre isso. Vamos assistir, porque realmente a situação é preocupante e o risco e o estudo da possibilidade de se implantar lockdown no estado de São Paulo já é realidade. Vamos assistir, vamos ver aí o Dr. Alexandre Naime Barbosa falando sobre esse assunto. Olá, Cristiano. Olá, amigos da Agência 14 News. O que nós estamos vivendo no momento no Brasil e também no estado de São Paulo é, infelizmente, uma grande tsunami de casos novos de Covid e também decorrente desse influxo de aumento na incidência, aumento nas internações e também da utilização de taxas de UTI e leitos de enfermaria, o que em muitos lugares já levou ao colapso do sistema de saúde, como por exemplo na cidade de Jaú. Botucatu também tem um índice muito próximo de 100%, principalmente nas UTIs, e isso se deve a vários fatores, principalmente à falta do controle que houve nas festas de final de ano. Nós, médicos, cientistas, cansamos de avisar que as aglomerações entre famílias, entre amigos, nas festas de final de ano ia ter uma consequência, porque o vírus ele tem um tempo de incubação em torno de 2 semanas, e aí a pessoa demora mais cerca de 1 ou 2 semanas para ter os sintomas, e essa é a razão principal do tsunami de casos que a gente está, infelizmente, vivendo no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Soma-se a isso a questão da circulação de uma nova variante, que é a chamada variante P1 Brasil, que tem 2 mutações, a 501 e a 484, que são mutações que aumentam a transmissibilidade do vírus e também propiciam maior chance de reinfecção, porque o vírus consegue escapar da resposta imunológica. Então nós temos vários componentes de uma crise grave que está fazendo com que nós tenhamos o esgotamento do SUS. E a responsabilidade ela é multifatorial, é decorrente principalmente, como eu disse, a gente consegue rastrear pelos clusters, por biologia molecular, que esses vírus são transmitidos principalmente em reuniões familiares, em reuniões de pessoas conhecidas, de amigos, festinhas, baladas, aquele bolo que você corta no final do dia na empresa e tudo mais. É óbvio que todos os setores em que é promovida a aglomeração têm a sua responsabilidade. E, infelizmente, alguns deles vão acabar pagando de forma desproporcional.
Foi esse o comentário que eu fiz na matéria para o jornalista Heródoto Barbeiro, na Record News, de que o principal culpado de toda essa situação são as aglomerações que as pessoas fazem de forma clandestina. A gente vê inclusive aqui em Botucatu, infelizmente, até mesmo denúncia de estudantes de medicina fazendo esse tipo de aglomeração. Mas é óbvio que todos os setores da sociedade, como comércio, indústria, setor alimentício, ainda que desproporcionalmente, acabam tendo um grau de responsabilidade. Infelizmente, neste momento que nós estamos vivendo, como foi o comentário que eu fiz hoje para a Folha de São Paulo, que foi capa da UOL, nós temos que pensar em medidas muito mais restritivas, até mesmo semelhante a um lockdown. Então, por conta da falta de responsabilidade da população, principalmente nas festas de final de ano, e também a falta de fiscalização em que esses encontros aconteceram, vários setores econômicos vão ter prejuízo em nome de uma medida mais segura, porque essa tsunami de casos, infelizmente, não tem perspectiva de queda. Aqui é o Dr. Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Pois bem, gente, é realmente preocupante. Nós estamos falando tudo isso para que você se conscientize da gravidade dos fatos. Há sim um início de colapso, já começa a ser vista algumas posturas iniciais, alguns fatos iniciais de um colapso na rede de atendimento já no HC da Unesp. Agora há pouco, ontem foi divulgado um boletim dizendo que o HC da Unesp em Botucatu tinha 106% da ocupação de leitos UTI Covid. Mas como assim 106, Wellington? É 100%, estão todos. Não tem como estar todos os leitos em mais alguns. Sim, é isso que está acontecendo. Todos os leitos e mais leitos que foram, pode-se dizer, adaptados para receberem pacientes com Covid. Esses leitos foram adaptados porque os outros que já estavam abertos não supriram a demanda. Chegaram outros pacientes, inclusive nós vamos falar de um caso aqui, de uma senhora, uma mulher que ficou 4 horas dentro da ambulância esperando a adaptação do quarto para recebê-la. Isso já é um início ou uma evidência de um início de colapso na saúde. Porque, por enquanto, existem uns leitos, uma quantidade máxima. Essa quantidade máxima se extrapola, já se acende um sinal de alerta. Por enquanto, está sendo possível ainda adaptar leitos. E se esses leitos adaptados também não suprirem? E se não houver mais leitos que possam ser adaptados para atender essa demanda, o que acontece? As pessoas vão ficar nos corredores dos hospitais, ou como ontem, dessa paciente que ficou 4 horas dentro da ambulância, pessoas vão morrer dentro de casa. É um risco sério. Se acabarem, essa é a última linha de atendimento, essa é a última linha, é a linha tênue, é o limite. É a fronteira de uma situação grave para uma situação gravíssima que é o colapso. Nós estamos exatamente na linha de fronteira, que são os leitos que ainda podem ser adaptados, mas uma hora isso acaba. Ainda não foi divulgado qual é a capacidade de se criar ou de se adaptar leitos lá do HC para receber a demanda. Mas vamos lá com o boletim divulgado ontem à noite, mas que já foi atualizado agora há pouco. São os mesmos números, hein? 32 pacientes com Covid-19 nos 30 leitos de UTI Covid disponíveis. Uma situação de 106% de ocupação. É o pior índice divulgado pelo Hospital das Clínicas desde o começo da pandemia. Ou seja, a segunda onda está muito pior, está muito mais forte. Também disse isso o secretário, Dr. André Spadaro, secretário de Saúde lá de Botucatu, que os números são muito piores nessa segunda onda aqui na nossa região. O HCFMB tem atingido diariamente sua ocupação máxima de leitos UTI Covid.
Nessa quinta chegamos a 106% de ocupação, o que significa que além dos 30 leitos UTI Covid disponíveis no HC, mais 2 leitos foram adequados para pacientes Covid positivo. O número de pacientes internados é o maior número de leitos disponíveis para Covid desde o começo da pandemia. É importante destacar que a liberação de um leito para paciente Covid é criteriosamente avaliado antes da internação, para que os protocolos do Ministério da Saúde estejam em total acordo com as normas de infraestrutura, higienização e isolamento vigentes. Gente, está complicado. O número foi atualizado hoje de manhã e continuam os mesmos, com 32 pacientes, sendo 30 em leitos UTI Covid que já existiam e esses outros 2 nos leitos adaptados. Os óbitos de ontem para hoje, aliás, das últimas 24 horas, né? Um homem de 68 anos de Botucatu, infelizmente não resistiu, e uma mulher de 72 anos, uma senhora de 72 anos da cidade de Conchas. Conchas contabilizando aí 15 mortes, portanto, a cidade de Conchas, com essa atualização aí, 604 casos confirmados desde o começo da pandemia, 15 mortes e 562 curas. Gente, é complicado. Olha só, se isso aqui não evidencia ou não mostra aí um início de colapso. Isso aqui é muito preocupante. Olha essa situação aqui, ó. Uma situação que pode explicar perfeitamente o cenário grave de pandemia em Botucatu, segundo o Jacutinga Notícias, rede de informações da cidade de Guareí. Nesta terça-feira, em parceria com o jornal Acontece Botucatu. Nessa terça-feira, dia 26, um paciente de Botucatu, que segundo informações era suspeito de estar com Covid-19, passou 4 horas com respiração mecânica dentro de uma ambulância do SAMU, à espera de um leito no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Não havia vagas naquele momento e a permanência dentro da ambulância durou até o final da noite. Com a lotação, a Central de Regulação de Vagas teve que desenvolver diversas ações de urgência para poder receber o paciente. Segundo informações, a demora ocorreu pois o procedimento para adaptar um leito para Covid-19 é extremamente complexo. Foi necessário fazer a adaptação do leito, pois todos os outros demais já estavam ocupados. O momento de explosão de casos é tão delicado que o Hospital das Clínicas trabalha há dias no limite de sua capacidade de leitos UTI, seja para Covid-19 ou não. A autarquia recebe também diariamente pacientes de várias regiões do estado de São Paulo e de várias cidades, como aqui Porangaba, como Conchas, como Bofete, Pardinho, São Manuel. Todas essas cidades aí, atendimentos são feitos no HC do Hospital das Clínicas de Botucatu. Para se ter uma ideia, de acordo com o último boletim, dos 30 leitos de UTI para o novo coronavírus, todos estavam ocupados, sendo que 2 foram adaptados. Tá aí, gente. É preocupante, pessoas já tendo que aguardar leito dentro de ambulância. Isso é uma imagem, é um fato semelhante a um início de colapso. Não tem outra descrição. Falo isso para vocês porque é muito preocupante a situação da nossa região. Com esses números que continuam a ser contabilizados, vale lembrar como é feita a atualização do Plano São Paulo. A atualização do Plano São Paulo é feita conforme a capacidade de leitos. Se existem poucos leitos ocupados, tem poucas internações, aí o governo vai lá e flexibiliza, né? Abre um pouco mais para o comércio poder funcionar, para a economia poder girar. Se o negócio está apertado demais, se os números estão altos, o que o governo faz? Restringe. Nós já estamos na fase vermelha, que é a mais restrita até agora do Plano São Paulo. Digo até agora porque, como eu disse, já começa a se debater possibilidade de lockdown. E temos aqui, há poucos dias da próxima atualização, vai ser na sexta-feira da semana que vem, dia 7. Vai ter a nova atualização. E nós temos números altíssimos, ou seja, no mínimo,
a fase vermelha. Se continuar esses números aí, se continuarem esses números, no mínimo, a fase vermelha vai continuar para a nossa região. É preocupante a situação e, infelizmente, muitas pessoas não entenderam a gravidade. Também as leis muitas vezes não são cumpridas, as leis que valem para alguns não valem para outros, né? Infelizmente, né? Tem comércio que não pode abrir as portas, tem outros que podem até fazer festa. É melhor admitir do que ficar falando uma coisa que não é, entendeu? Com aglomeração, festa com aglomeração. E também vai da pessoa, né? Tem gente que não pode ver um comércio sendo inaugurado que se sente na obrigação de ir no comércio naquela hora, né? Para ir na inauguração. Você está achando o quê, meu amigo? Que o comércio que está inaugurando vai te dar presente? Não tá não, não vai dar não. É uma cilada, amigo. Ele está inaugurando, mas vai continuar lá, viu? Tá? Ele está inaugurando, vai continuar lá. Você não precisa ir correndo para formar aglomeração. Tenha juízo você também. Aí vai. A pessoa que vai fazer a compra, né? Ou vai a mulher e o marido com o filho, com o cachorro. É um absurdo. Será que as leis valem para todos? Eu acho que deveria ser cumprida por todos. Acho não, deveria. Mas enfim, né? Ou faz a coisa bem feita, ou os mais desfavorecidos é que vão sempre pagar o pato em detrimento ao que os mais favorecidos se sentem no direito de fazer, né? Enfim, gente, falo isso porque a situação é realmente muito preocupante. Risco de colapso na nossa regional, na nossa área de atendimento da saúde e, com isso, risco inclusive de um lockdown, uma restrição ainda mais pesada, uma restrição que chega a impactar inclusive quem está circulando nas ruas. Aí não é só o comércio que fecha, não. Você, inclusive, pode ser proibido de ficar circulando nas ruas se não tiver como comprovar o motivo pela sua circulação nas ruas. Acha que isso não vai acontecer? Nós já estamos alertando há muito tempo. Lá atrás, lá em outubro, nós estávamos falando as eleições vão iniciar aí um gatilho de contágio. Esse gatilho de contágio vai gerar uma cadeia de contaminação ainda maior no final de ano. Vai ser um efeito cascata impressionante. Nós falamos, essas eleições tinham que ser, as últimas eleições tinham que ser facultativas. Não fizeram. Nós falamos, alertamos que o início desse 2021, nós tínhamos esperança de muita coisa boa, mas uma preocupação que era numericamente representada de que iria dar mel. E está dando. Ou seja, estamos fazendo um alerta aqui, que tem tudo, o alerta que nós estamos dando aqui, tem tudo para, infelizmente, ser uma realidade. Agora, cabe a você que está nos assistindo, alertar as pessoas da sua família e também a mudar a sua própria conduta, se você ainda não mudou, ou simplesmente ignorar. Só que depois, não reclame das consequências, ok? O aviso está dado. Já vou avisando aqui que nós vamos iniciar agora o nosso noticiário de Porangaba e já vou avisando aqui, já temos em mãos o boletim do coronavírus de hoje, sexta-feira. E os números, nós estávamos registrando um crescimento de números aí, 4 ou 5 casos, os números de hoje voltaram a ser de um crescimento preocupante. Do último boletim para cá, tivemos o registro, ou melhor, os registros de muitos casos novos de coronavírus aqui em Porangaba. Já já eu vou passar o boletim, porque o crescimento
Do último boletim para cá, os novos casos detectados nos últimos dias são vários. São vários. Não tem essa de 4 ou 5 casos nesse boletim, não. Tem bem mais. Assiste aí. Bom, gente, vamos falar sobre Porangaba, iniciar o nosso noticiário local. Infelizmente, de uma maneira triste também, a cidade Sinfonia morreu um pouco, né? Morreu um pouco esse adjetivo que Porangaba carinhosamente recebeu, em virtude de vários nomes da música aqui em Porangaba, né? em vários talentos da música, de orquestra, de bandas aqui de Porangaba. Mas, com certeza, um dos nomes mais significativos, pode-se dizer na linguagem publicitária, o top of mind da música em Porangaba é o nome do Maestro Pingo. Ele, com certeza, quando se fala em Cidade Sinfonia, quem que se lembra da música em Porangaba? O top of mind é o Maestro Pingo. É porque o nome dele não morreu, mas infelizmente o Lázaro Nogueira da Silva, o Maestro Pingo, nos deixou ontem aos 85 anos. Uma figura de carisma ímpar, uma figura de uma simpatia extraordinária, Maestro Pingo. Nos deixou, infelizmente, há algum tempo já com a saúde debilitada, nos deixou ontem aos 85 anos e vai encontrar com certeza num lugar maravilhoso e cheio de muita música, que era o que ele amava, ele vai encontrar a paz e o descanso e as alegrias que ele tanto merece. Tenho certeza absoluta. Pingo, com certeza, dentre vários outros nomes da música, não vamos cometer injustiça, vários outros nomes da música de grande importância, inclusive, você que quer saber sobre a história da música aqui em Porangaba, acesse o site Porangaba Sua História, do saudoso Júlio Domingues. O site dele está lá, a obra dele está lá, a história da música redigida pelo saudoso Júlio Domingues também, grande amigo do Maestro Pingo, que destaca tudo sobre as bandas e todos os nomes da música aqui em Porangaba. Maestro Pingo, com certeza, é o responsável e tem a representatividade artística de Porangaba, que foi responsável para que o nosso município passasse a ser conhecido como Cidade Sinfonia. Pingo era filho do João Paulino da Silva e da dona Bernadette Nogueira. Nasceu aqui em Porangaba no dia 26 de agosto de 1935. Ia fazer 86 anos agora em agosto. Após os estudos básicos, iniciou na música com o próprio pai, aprendendo a tocar clarinete e rufo. Depois continuou o aprendizado com o Toninho Cristóvão. Com o tempo tornou-se saxofonista, fez parte das orquestras dançantes Trololó, lá de Tatuí, Pan-Americana de Tapetininga, Irmãos Cavalheiro de Sorocaba, a Orquestra Continental de Jaú, que até hoje é lembrada, a Orquestra Tropicana também de São Paulo, Orquestra do Adolar de São Paulo e a Sam Brasil de Salto de Itu. Chegou a manter a sua própria orquestra. Como músico de banda, iniciou na Santo Antônio, foi maestro na Santa Cecília e nela conquistou tricampeonato estadual de bandas. Isso consecutivamente em 64, 65 e 66. 3 prêmios consecutivos no Campeonato Estadual de Bandas. Formou-se músico através da Escolinha de Música para Jovens, mas o maior destaque de sua carreira foi a criação da Bandinha do Pingo. O maior evento musical de Porangaba em todos os tempos foi o coroamento e reconhecimento do mestre musical e da Escola Porangabense de Música,
quando o nosso município tornou-se detentor da melhor banda de jovens do estado de São Paulo. Isso tudo através do maestro Pingo. Ele tocou o clarinete na Orquestra de Sopros do Conservatório de Tatuí e integrou a Big Band Sun Jazz, sob a regência de Héctor Costita. Héctor Costita, que era o regente da Sun Jazz. Pingo também foi professor de música no Conservatório Dramático e Musical Carlos Campos de Tatuí, o Conservatório de Tatuí, o maior conservatório artístico da América Latina. Ele ensinou clarinete e saxofone. Depois foi maestro da banda do Projeto Criança Esperança e, por fim, maestro da banda municipal aqui de Porangaba. Tá aí, portanto, Porangaba chora a perda não só do grande musicista, do grande artista, o maestro Pingo, mas também chora a partida da grande figura, do grande homem, da grande simpatia do Lázaro Nogueira da Silva. Gente, vida que segue. Bom, continuando o nosso noticiário aqui de Porangaba, nós temos aqui um vídeo, nós vamos divulgar agora, que é do prefeito João Carlos Alves Barros, o Cal, está nas redes sociais dele, um vídeo de agradecimento que ele fez ao deputado estadual Fernando Cury. Porangaba recebendo mais uma verba destinada à saúde, essa verba vai para saúde, é uma verba de combate também à pandemia do coronavírus, uma verba no valor de R$80 mil, requisitada e enviada ao município pelo deputado estadual Fernando Cury. Vamos assistir a esse vídeo. Olá, população porangabense. Estou aqui para agradecer ao deputado estadual Fernando Cury, um deputado que vem trabalhando muito pela nossa querida Porangaba, pela nossa região. Porangaba, principalmente, ele tem ajudado muito nesses 6 anos de mandato. Inclusive, ajuda muito a PAI. Então, eu queria agradecer, Fernando, mais uma verba que você destinou de R$80 mil para a nossa saúde de Porangaba. Uma verba que chega em boas horas, porque devido a essa pandemia que estamos passando, essa verba vai ser muito bem aproveitada, tanto para comprar mais testes, como para pagar médicos. Então eu queria agradecer você, Fernando, de coração, pelo que você vem fazendo pela nossa população porangabense. E acredito que você continuará sendo nosso parceiro, nosso irmãozão, por mais muitos anos. Tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Então, meu muito obrigado, meu irmão, meu deputado, meu amigo. Tamo junto sempre. Que Deus abençoe você, sua família e um fraterno abraço. Então, muito obrigado.
Bom, gente, nós estávamos terminando o fechamento da edição do jornal ACN quando foi publicado pela Prefeitura o decreto aqui de Porangaba, perdão, soluço aqui, hein? O decreto aqui de Porangaba falando sobre a liberação das atividades ou a retomada das atividades presenciais das unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Porangaba no ano letivo de 2021. Então deixa eu ler aqui para você o decreto, né? Assinado pelo prefeito João Carlos Alves Barros, o CAL, prefeito do município de Porangaba, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e conformidade com o artigo 33, 5º da Lei Orgânica Municipal, 33 e 5º da Lei Orgânica Municipal, decreta, considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020 como pandemia, a proliferação do novo coronavírus, considerando os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, considerando o contido na portaria número 356 de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, considerando a necessidade da adoção de medidas necessárias para evitar a propagação do vírus em resposta à situação de emergência de saúde pública prevista no artigo 3º da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, considerando o Decreto Municipal 25/2020, que reconheceu o estado de emergência no município de Porangaba em decorrência da pandemia do novo coronavírus, considerando as medidas já adotadas pelo município de Porangaba para a prevenção e controle da crise do Covid-19, considerando que as ações e os serviços de saúde executados e desenvolvidos por instituições públicas estaduais e municipais da administração direta, indireta e fundacional constituem o Sistema Único de Saúde, tendo por diretriz a integração de ações e serviços com base na regionalização do atendimento individual e coletivo adequado às diversas realidades epidemiológicas, considerando a necessidade de adotar as medidas necessárias para enfrentamento da crise decorrente do Covid-19 com a adoção gradual, responsável de medidas de transição para a retomada de atividades econômicas, considerando que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, considerando o que dispõe o decreto número 64.994, de 29 de maio de 2020, que trata da prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo, instituição do Plano São Paulo, a instituição do Plano São Paulo, considerando também a reclassificação da região de Bauru, que abrange o município de Porangaba na fase vermelha do programa Plano São Paulo, considerando a resolução SEDUC 11, de 26 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a retomada das aulas atividades presenciais nas instituições de educação básica para o ano letivo de 2021, nos termos do Decreto Estadual 65.384, de 17 de dezembro de 2020, observando os parâmetros de classificação epidemiológica constantes do Plano São Paulo, decreta o seguinte. Tem mais consideração aqui? Não. Não. Decreta. Artigo 1º. As unidades, vamos prestar atenção ao que decreta. Já falamos a consideração, vamos lá. Agora, enfim, o decreto. As unidades de ensino da rede municipal, estadual e privada de Porangaba, não existe rede privada aqui em Porangaba de ensino, existe? Creio que não. Mas enfim, o decreto ele deve abranger aí, ele deve ter a abrangência de todas as vertentes relativas a esse assunto. As unidades de ensino da rede municipal, estadual e privada de Porangaba, preste muita atenção, poderão, não diz que é obrigatório, não diz determina, diz poderão oferecer a partir de 22 de fevereiro de 2021 as atividades presenciais aos alunos. Já tem gente que não leu direito o decreto ou que não soube interpretar direito, né, dizendo que está obrigando a ir no dia 22 de fevereiro, está obrigando a frequentar as escolas. Não, fique bem claro, ou dizendo que
que vai ser obrigatório e que vai acontecer a abertura. Não, fique bem evidente, poderão oferecer a partir de 22 de fevereiro. E vale ressaltar, né, que esse decreto está sendo feito embasado no que está decretado também pelo governo do estado de São Paulo. Parágrafo único. Até o dia 19 de fevereiro de 2021, as atividades escolares deverão ser executadas de forma remota. Aqui sim, olha só, deverão. Até o dia 19 de fevereiro, as atividades escolares deverão ser executadas de forma remota, ou seja, à distância, dentro do calendário escolar de início das atividades já estabelecidos por cada instituição de ensino. As unidades escolares de educação básica da rede municipal, estadual e privada de Porangaba oferecerão atividades presenciais aos alunos, observando os parâmetros de classificação epidemiológica constantemente atualizados no âmbito do Plano São Paulo. As aulas e demais atividades presenciais serão retomadas nas unidades escolares de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, observando o limite máximo de estudantes estabelecidos nos protocolos sanitários. Quais são esses limites? Primeiro, na fase vermelha ou laranja, com a presença limitada a até 35% do número de alunos matriculados. Na fase amarela, com a presença limitada a até 70% dos alunos matriculados. Na fase verde, que é admitida a presença de 100% dos alunos. Aqui no parágrafo 1º, a presença dos estudantes, assim como no decreto do governo do estado, o decreto municipal também diz que a presença dos estudantes nas atividades escolares será obrigatória nas fases amarela, verde e azul. A fase azul só vai acontecer quando não existir mais a pandemia. A fase azul significa liberação total de tudo. Ai, meu Deus, quando será que a gente chega nessa fase azul, hein? Então, daí quando chegar na fase amarela, na verde ou na azul, aí sim a presença do estudante nas atividades escolares é obrigatória. Já em decorrência das atividades estudantis na fase laranja ou vermelha, não se faz obrigatória. Os estudantes pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19 que apresentarem atestado médico poderão participar das atividades escolares exclusivamente por meios remotos, enquanto perdurar a medida de quarentena. No artigo 4º está aqui que todas as instituições de ensino da rede pública e privada de Porangaba deverão seguir as diretrizes sanitárias do protocolo intersetorial do Plano São Paulo, complementadas pelas medidas constantes dos protocolos específicos para o setor da educação estabelecidos pelo governo do estado de São Paulo e disponíveis pelo site São Paulo, tudo junto, saopaulo.sp.gov/coronavírus/Plano São Paulo. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Assina aqui, portanto, o prefeito em 29 de janeiro, foi assinado, portanto, hoje, João Carlos Alves Barros, prefeito municipal, e chefe de gabinete Pedro Rubens Rossi. Ok, gente? Então, fique bem evidente aquela palavra lá do artigo 1º. Poderão ser retomadas, as aulas poderão ser retomadas no dia 22 de fevereiro, correto? Poderão ser retomadas, não quer dizer que obrigatoriamente serão. Tudo a depender de atualizações novas do Plano São Paulo, enfim. Existem aí, portanto, essas possibilidades, mas que já estão regulamentadas via decreto. Maravilha? Espaço do internauta aqui, gente. Nós temos aqui moradores lá do loteamento Vida Nova. Pois é, o loteamento Vida Nova que fica ali no bairro Bela Vista, entre o Bela Vista e os Nunes, né? Entre o Jardim Bela Vista e o bairro dos Nunes. Os moradores nos enviaram aqui uma solicitação para falar sobre a situação lá do Sítio Recreios Vida Nova, loteamento Sítio Recreios Vila Nova. O empreendimento que existe há quase 20 anos. Foi entregue com a promessa de infraestrutura, etc. A única coisa que colocaram foi energia elétrica. A água é fornecida pelo proprietário da área, senhor Newton Pinto. É a água essa que não é tratada, sendo assim não pode ser consumida. Você poderia nos ajudar
falando sobre essa situação no seu jornal, enviaram aqui os moradores lá do Vida Nova. Pois é, claro que sim. Fica aqui então o apelo dos moradores do Sítios Recreios, do loteamento Sítios e Recreios Vida Nova, que fica ali entre os Nunes e o Jardim Bela Vista, falando da falta de água encanada da Sabesp. Essas pessoas aí estão pedindo então encarecidamente para que seja estudada a possibilidade o mais rápido possível, porque nós estivemos pesquisando aqui, há inclusive ação no Ministério Público solicitando e investigando, né, a falta de água encanada, que foi, parece, uma promessa do empreendedor aí do loteamento aos moradores. E vale ressaltar que há algum tempo, né, todo e qualquer empreendimento de loteamento precisa, para ser considerado um loteamento legalizado, estar com toda a infraestrutura ligada, ou seja, água, luz, sarjeta, esgoto, né, guias e sarjetas, enfim, tem que estar com toda a infraestrutura em dia para ser aceito aí a legalização desse loteamento. Me lembro também, e estive pesquisando aqui, que o loteamento Sítios e Recreios Vida Nova foi um dos loteamentos inseridos naquele programa Cidade Legal, isso na administração passada. Mas esse programa está emperrado, é um programa do governo estadual, que é um programa para legalizar o empreendimento, para poder ser feito, ou para poder ser feita a ligação de água. Porque a Sabesp, para fazer a ligação de água, ela precisa, em primeiro lugar, da documentação comprovando que o empreendimento está em dia. A sua legalização, a sua existência legal esteja ali comprovada. Então fica, portanto, nós não sabemos em que pé que está esse negócio lá do Plano São Paulo, do Plano Cidade Legal, do governo do Estado de São Paulo, né? A gente sabe que foi inserido esse loteamento para fazer essa legalização, e a reclamação agora dessas pessoas é justamente sobre como pode ser feito ou agilizado essa ligação de água potável lá no Vida Nova, o que se pode fazer, né? Porque é sempre uma burocracia atrás da outra, mas o que dá para fazer para simplificar? Será que a prefeitura pode auxiliar em alguma coisa? Será que existe na Sabesp algum projeto a respeito disso? Ou realmente está empacado aí nesse segmento de ainda não haver toda a documentação que possibilite a ligação lá no Vida Nova? As pessoas, os moradores do Vida Nova, não têm culpa da existência de tanta burocracia. Então, o que será que o empreendedor do loteamento pode fazer também para auxiliar? Então, é a hora de fazer uma negociação com tanto calor, um calor hoje absurdo aqui em Porangaba, hein? Nesse início de tarde, um calor enorme. Olha, calor, as pessoas têm que ficar em casa por causa da pandemia e não ter água potável. Olha, é a hora de todo mundo chegar no consenso, é a hora de todo mundo tentar negociar para fazer essa ligação de água potável aí no Vida Nova, no loteamento Recreios Vida Nova, né? Os moradores aí do Vida Nova não têm culpa de existirem tanta burocracia. Bom, se alguém tiver alguma resposta, alguma ideia de como fazer essa ligação, o que pode ser feito, o que já vai ser estudado, pode entrar em contato com a gente aqui para a gente dar essa resposta aos moradores do loteamento Sítios Recreios Vida Nova, ok? Que é o loteamento que fica ali atrás ali do bairro dos Nunes. É um grande loteamento, inclusive, diversas e diversas casas, e parece que está crescendo ainda, mas sem água potável, aí não dá. Então vamos aguardar aí, esperamos, né, fazer essa intermediação aí, essa negociação aí para ver o que se resolve a respeito disso, né? E agradeço aos moradores aí dos Sítios e Recreios Vida Nova por terem
procurado aqui o Cubo Notícias para fazer essa reivindicação, essa justa reivindicação. Vamos lá, vamos esperar, né? Ainda no espaço do internauta, tem mais um pedido aqui, agora de uma moradora, né? Ela é ali da rua Camargo Soares de Almeida, no Jardim São Luís. E segundo a moradora, tem este buraco que nós vamos mostrar aqui a imagem, lá na rua Camargo Soares de Almeida. Esse buraco aí fica ali um pouco entre a oficina do Renê e a residência do Orlando Giuliani, o Orlando do Fortaleza, né? E dá para ver pelo buraco que já foi recortado aqui. Esse buraco foi recortado, fica perto também de uma tampa de esgoto, de uma rede de coleta de esgoto, né? De um bueiro ali, fica perto dessa tampa de esgoto. Então provavelmente esse buraco aí foi oriundo de um serviço que já foi feito ali, uma remenda que já foi feita, não resistiu esse remendo, cedeu, e o que acontece? Essa parte que cedeu, você está vendo que tem uma rachadura aqui, ciclistas transitando por esse local, diversos ciclistas já caíram, segundo relatos da moradora, e ela inclusive fotografou um homem que caiu nesse buraco após o acidente. Está aí, ó. O rosto dele tem uma imagem branca aí, porque ela nos mandou já sem a identidade, né? Mas ele caiu ali, machucou o rosto, precisou ser atendido, machucado sério na face. O que acontece? A roda da bicicleta entra naquela valeta ali, que você viu agora há pouco, naquela rachadura, trava a roda e a pessoa cai. Vai por cima. E várias pessoas já caíram, segundo a moradora. Já teve pessoa que fraturou o braço. Esse cidadão aqui que machucou a face, né? Teve outro que machucou a perna também. Ela não conseguiu fazer o registro de todos, mas ela disse que se ficar parada ali com o celular e ver alguém passando de bicicleta, com certeza ela vai registrar mais algum acidente. Então fica aqui a solicitação. Eu creio que é de responsabilidade, estou dizendo aqui que creio que é de responsabilidade, porque está evidente aqui que tem um corte que foi feito de uma manutenção aqui, foi feito um corte no asfalto para fazer uma manutenção, e essa rachadura surgiu exatamente nessa emenda. Então creio que é de responsabilidade da Sabesp. Sempre que nós fazemos uma solicitação à Sabesp aqui, felizmente a Sabesp procura atender da maneira mais rápida possível. Então eu faço a solicitação para o pessoal da Sabesp, para que de imediato coloque alguma coisa sinalizando aqui, para que carros e ciclistas não passem por esse buraco, porque se passar aqui, principalmente ciclista, cai. E a foto aí está mostrando. O homem caiu, realmente machucou o rosto. Então colocar uma sinalização para evitar, em primeiro lugar, de maneira imediata, que as pessoas passem por esse buraco, e em segundo lugar, o conserto, né, desse buraco. Vai ter que ser refeito esse serviço aí, porque ele cedeu, e a partir do momento que cedeu, ocasionou aí essa abertura que está causando tantos problemas. Eu creio que é de responsabilidade da Sabesp, mas se não for, né, se for do setor de obras da Prefeitura, que também o setor de obras da Prefeitura possa atender a esse pedido dos moradores aí. Ok? Esses são os pedidos, são as solicitações dos nossos amigos que nos assistem. Então nós temos aqui duas solicitações. A solicitação para a possibilidade de se agilizar a ligação de água potável lá no loteamento Sítios e Recreios Vida Nova, e também o conserto. Esse é mais simples, essa segunda solicitação é mais simples, para consertar esse buraco aí que está causando a queda de ciclistas que passam pela rua. Bom, gente, agora o assunto é desagradável, muito desagradável mesmo. É o boletim do coronavírus aqui de Porangaba. Seria agradável, claro, se nós tivéssemos números, né? Se nós tivéssemos números que fossem bons, fossem números positivos, né, para nós porangabenses, chegássemos aqui e falássemos: nossa, os números pararam de subir,
Nossa, não temos nenhum caso de pessoa em tratamento domiciliar, a doença está acabando. Esse seria o boletim satisfatório, esse seria o boletim onde nós ficaríamos felizes, mas os números de hoje são preocupantes. Nós tivemos aqui um aumento de 10 casos do último boletim, que saiu no final da tarde de quarta-feira para hoje. São 10 novos casos em comparação ao último boletim. 163 casos confirmados desde o começo da pandemia. O que diminuiu, teve uma diminuição aí, teve um aumento no número de casos recuperados, né? Tivemos aí os casos recuperados que subiram para 49. E tivemos a diminuição de casos em tratamento domiciliar. São 12 em tratamento domiciliar, 149 recuperados. Mas são mais 10 novos casos. Outro número preocupante, o de casos suspeitos. Casos suspeitos, 35 casos suspeitos, onde já foram feitas as coletas de exames e estão se aguardando o resultado. 35 casos suspeitos. 1.220 casos descartados e número total de notificações, 1.064. Números preocupantes. E 2 óbitos que infelizmente aconteceram, né? Continuamos com esses números que não são números que podem ser apagados, infelizmente. 163 casos confirmados, 10 novos casos desde o último boletim para cá, 12 em tratamento domiciliar, 149 recuperados e 35 casos suspeitos. Bom, acho que no começo do nosso Jornal ACN de hoje eu já falei tudo que eu podia falar sobre tomar cuidado, se precaver, porque além da sua saúde, né? Além da sua saúde, às vezes a pessoa não é muito ligada à saúde, né? Mas quer viver bem, né? Quer viver de maneira livre, quer poder ir no comércio, quer que acabe essa pandemia, né? Quer que a vida volte ao normal. Olha, os números, não só de Porangaba, quanto os números da região, de todo o nosso estado também, de todo o Brasil, demonstram exatamente o contrário. Quem é o responsável pelos números? Todos nós. Cada um de nós tem a sua parcela nos números. Cada um de nós somos responsáveis por um desses números. Então cuide-se. Ou você faz parte dos números que correm risco de contrair a doença e infelizmente colapsar a nossa saúde, ou você faz parte dos números daquelas pessoas que têm mais cuidado, que querem que a situação melhore. Escolha o seu lado, se cuide, fique com Deus, excelente final de semana para você. Jornal ACN volta, se Deus quiser, na segunda-feira. Forte abraço e até lá.